Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula do nosso curso Bacharelado em Agronomia. Hoje a disciplina é de apicultura, então vamos falar um pouquinho sobre a abelha rainha. Então assim pessoal, dando uma palhazinha sobre as abelhas, não esqueçam que elas são os chamados insetos sociais. Por quê? Porque elas vivem em colônias, tá? E onde a gente tem o quê? Associação de trabalhos diferentes delas, cada uma tendo a sua função, e as abelhas são conhecidas há mais de 40 mil anos. E são os insetos que mais nos ajudam, né, na chamada polinização das nossas culturas vegetais. Então, as abelhas elas são assim, reconhecidamente que ajudam muito na agricultura, devido ao quê? Produção de mel, é um alimento para nós, produção da chamada geleia real, que além de alimentar, elas mesmas servem também na alimentação humana. Por exemplo, aqui nessa ilustração a gente pode ver uma fonte natural de saúde, estimulante, fortificante, rico em elementos vitais, tá? Devido a toda a sua energia que ela dá. A produção de cera, né? Fazer velas, diferentes itens. Produção do própolis, né? Muito utilizada aqui o extrato de própolis, quando a pessoa está com dor de garganta, é muito utilizada. E o pólen, que talvez é, né, o principal item, dependendo do que vocês forem trabalhar junto com o mel, tá? Então, assim, não esqueçam, as abelhas são consideradas um inseto laborioso, ou seja, disciplinado, porque ela vai ter a sua vida desenvolvida dentro de uma colmeia, ou no caso assim, numa caixa, né, se a gente estiver trabalhando com apicultura, onde a gente poderá ter até 60 mil abelhas, por exemplo, né, que foi encontrado esse valor estimado. Então, assim, eles têm que ter, as abelhas, né, uma extraordinária organização para conseguir viver desse jeito. Imagina, dentro ali de uma caixa, poucos metros quadrados, 60 mil abelhas dentro. Então, tem que ter uma extrema organização. E cada colônia, ou seja, cada colmeia, ela é sempre constituída por uma única rainha, dezenas de zangões e milhares de operárias. Tá? Já vou explicar o porquê que só tem uma rainha. Então, falando da rainha, assim, né? O que vem a ser a rainha? Ela é a personagem principal da colmeia, da colônia, como vocês queiram se referir. Por quê? Porque ela acaba sendo a mais importante. Porque tudo vai depender dela. Como assim? Ela que vai dar a harmonia dos trabalhos nessa colmeia. Bem como a reprodução da espécie, ou seja, daquela população, daquela família que está naquela caixa, que está naquela colmeia. Vai depender sempre da rainha. E a rainha, ela é quase 2 vezes o maior tamanho de uma operária, ela é grande, e vive cerca de 3 a 6 anos. Como assim? Se tu deixar a abelha rainha ir até a morte, ela vai durar de 3 a 6 anos. Essa é a média. Por quê? A vida dela basicamente vai ser colocar ovos. E conforme ela vai diminuindo a sua postura, a sua quantidade de ovos postos, ela vai deixando de ter importância para essa colmeia. E as abelhas podem fazer alguma coisa com ela, que eu já vou explicar. Então, não esqueça assim, né? Ela acaba sendo a dona do pedaço. Por esse motivo, então, assim, dela ter essa vida de 3 a 6 anos, os apicultores chamados mais experientes costumam substituir as suas rainhas em suas colmeias ali pelos 3 anos de idade. Por quê? Porque a taxa de postura dos ovos começa a diminuir. Tá? E daí o que eles vão fazer? Vão botar uma nova rainha. Lembrando que essa nova rainha pode ser adquirida, né, por pessoas que só vendem rainhas, tá? Ou em leilões. Lembrando que um leilão já aconteceu de uma rainha chegar a custar mais de R$ 2.000. Tá? Então não esqueçam disso. Não é barato comprar rainha em leilão. É melhor comprar de alguém que esteja vendendo ou vocês conseguirem, né, que as abelhas façam uma nova rainha, que daí é de graça para vocês. E a única função da abelha rainha, do ponto de vista biológico, é a postura de ovos. Outro ponto assim, né? Por que disso? O que vai nos dar? Porque ela é a única abelha feminina com a capacidade de reprodução que a gente tem dentro da colmeia. Nessa ilustração, o que a gente vê ali? Ó? A abelha rainha, que está pintadinha com amarelo nas suas costas, e várias abelhas ao redor dela. Por que disso? Essas são as chamadas amas, são aquelas abelhas que cuidam da rainha e nenhuma vira as costas para a rainha, porque senão ela toma uma ferroada e morre, como se fosse uma falta de respeito para a rainha. Lembrando que a rainha é a única abelha que o ferrão não fica preso,
Por isso que ela não morre depois de ferroar, que nem as operárias. Outro ponto importante que a gente tem chamado vista social da abelha rainha. Ela é responsável pela manutenção do chamado espírito da colmeia. Como assim, pessoal? Entre outras palavras, pela harmonia e ordenação dos trabalhos na colônia. É ela que vai ser a responsável por isso. E como é que ela vai fazer isso? Vocês podem estar se perguntando. Como é que a abelha faz essa harmonia, essa ordenação dos trabalhos? Ela, a abelha rainha, ela vai liberar um feromônio, tá? Uma substância especial chamada feromônio, a partir das suas glândulas mandibulares e que vai se espalhar por todas as abelhas da colmeia, como se fosse um perfume que ela largasse ali, liberasse, e fica em toda a colmeia. E daí, tendo isso, essa substância, ela informa a sua presença, tá? E a atividade da rainha. Ó, eu estou bem, estou viva, estou aqui. Tá? E isso vai fazer o quê? Impedir o desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos das operárias, tá? Esse feromônio impede isso, e também, como ela está dizendo que ela está ali, fica todo mundo feliz porque, digamos, a grande líder das abelhas está ali presente e está tudo bem na vida delas. Outro ponto é que cada uma das colmeias vai apresentar uma rainha. Por quê? Porque senão daria conflito de cheiros, porque cada abelha rainha vai ter o seu cheiro, tá? Outro ponto assim, ó, e se surgir outra rainha, uma outra abelha rainha, o que vai acontecer? Caso apareça, caso que dê algum problema, que as abelhas que cuidam dessa parte da fabricação, digamos assim, de uma nova rainha, façam vir, essa rainha presente com a rainha nova vão brigar. Elas lutarão até a morte, até como uma das que morreu. Pode ser que já está presente ali, que sobreviva, como pode ser a nova que sobreviva. A que sobreviver dessa luta vai ficar com uma nova grande mestre dessa colônia, a grande líder, né, dessa colmeia. Então, assim, pessoal, na verdade, a abelha rainha nada mais é do que uma operária que conseguiu atingir a maturidade sexual, porque basicamente essa é a diferença dela em relação às operárias. Claro, temos o tamanho, mas em termos da parte da biologia, digamos assim, ela conseguiu se reproduzir e as outras não. E a abelha rainha, no caso, ela é já fabricada com essa intenção. Por quê? Ela vai vir de um ovo fecundado e é criada numa célula especial, ou seja, ela fica em outro local, ela não fica nos mesmos alvéolos hexagonais que ficam as demais abelhas, as operárias. Ela vai para um local especial que é chamado a cápsula de realeira. E ela recebe somente a geleia real. Ela não come outra coisa a não ser a geleia real. Por quê? Porque a geleia real é um produto riquíssimo em proteínas, vitaminas e hormônios sexuais. E isso, então, pessoal, ajuda ela a ter o seu aparelho reprodutivo funcional. Ela conseguir se reproduzir é graças à geleia real que ela se alimenta. Então, nessa ilustração, a gente pode ver o que é a realeira. É como se fosse, né, eu sempre faço essa associação, é como se fosse uma casquinha do amendoim, essa realeira, que a gente vê lá dentro das caixas, né, nos caixilhos, como se diz, aquele retângulozinho que a gente retira das caixas das abelhas. A gente vai ver na parte mais lateral, não no meio, como aqui nessa ilustração, né, que é só para demonstrar como é que é a realeira. E o que vai acontecer? Bom, quando a abelha rainha ela coloca um ovo nessa realeira, em torno de 15 a 16 dias após isso vai vir uma nova rainha. E daí o que vai acontecer? Várias operárias vão ficar encarregadas do seu bem-estar alimentar. Lembrando que vai vir uma nova rainha quando a colmeia estiver com algum problema. Se tiver tudo bem, não vem uma nova rainha. Falaremos sobre isso mais para frente. Após o 5º dia de vida, a abelha rainha ela começa a fazer voos de reconhecimento em torno da colmeia. Então, assim, ó, deu um problema para uma nova rainha, tá? E as abelhas já tinham se preparado disso, tinham feito a rainha velha, né, digamos assim, que estava lá com 3, 4 anos e estava diminuindo essa postura, estava ficando ruim o negócio, botou um ovo, emergiu, né, um novo adulto, e daí, no 5º dia de vida, essa nova rainha, essa futura nova rainha, que ainda é chamada de princesa em alguma parte da literatura, em alguns livros, vai começar a fazer os voos de reconhecimento em torno da colmeia, não vai muito longe. Daí o que vai acontecer? Lá pelo 9º dia, após o 9º dia, por aí, sempre num dia quente e ensolarado, essa abelha, a rainha ou princesa, como queiram chamar, ela vai sair do chamado voo nupcial, que é o que? Ela voa rápida, grandes altitudes, liberando o feromônio sexual, que vai fazer o que? Vai chamar a atenção dos zangões que tem naquela colmeia. E esses zangões, então, vão partir atrás dessa abelha rainha, que é a princesa, né? No
caso, para fazer ela transformar na rainha depois deles fazerem a cópula. E o que vai acontecer? Somente os zangões mais rápidos e fortes vão conseguir voar na mesma velocidade, na mesma altura, detectar o feromônio e achar a rainha e ir lá fecundar ela. Isso já entra também um pouco daquela parte da seleção natural. Certo, pessoal? Ou seja, né, só os mais fortes sobrevivem, vai ser uma colmeia forte, etc. E o que vai acontecer? Então, localizada a princesa, ele vai lá, faz a cópula, e depois que ele tentar sair, o zangão, o seu órgão genital vai ficar preso na rainha e vai acabar rompendo e ele morre. Ou seja, né, o zangão ele consegue chegar até a rainha, consegue fazer a cópula, mas morre após. E a rainha ela vai ficar nesse sistema esperando ali em torno de 6 a 8 zangões, mais ou menos. Isso até ela tiver com a sua espermateca bem cheia. E o que vai acontecer? Depois que ela copulou com esses 6 a 8 zangões, ela vai voltar do seu voo nupcial, vai voltar para a colmeia e vai estar maior e mais pesada. Tá? Por quê? Porque ela encheu a espermateca dela do sêmen dos zangões. E daí o que vai acontecer? Esse sêmen coletado durante esse voo nupcial vai ficar com ela pro resto da vida dela. Tá? Ela não sai mais. A rainha. E daí, nesse caso, ela é considerada hermafrodita. Por quê? Porque ela vai ter a capacidade, no momento de produzir o ovo, fecundar ele para vir o ser que ela quer. Tá? Falaremos disso mais para frente. Quando ela chega, depois do voo, ela vai ser tratada ainda mais, especialmente do jeito que ela é. Por quê? As operárias vão limpar ela, que ela voltou suja, digamos assim, vão limpar ela e vão dar mais geleia real para ela se alimentar. Ou seja, ela já recebia geleia real e dela vai receber uma quantidade maior. Então, fazendo uma associação, vamos supor que ela recebia 1 colher por dia, agora ela vai receber 2 colheres de geleia real por dia, tá? Fazemos assim essa associação. O que vai acontecer depois? Caso assim, ó, que a gente pode ter um problema durante o voo. Se a abelha rainha ela for devorada por um pássaro, for morta, alguém capturou ela, alguma coisa assim, essa colmeia vai ficar fadada à extinção. Por quê? Porque elas não têm uma outra rainha vindo. Tá? Então, digamos assim, essa rainha que nasceu, que emergiu, ela vai eliminar as outras abelhas rainhas. Por quê? Assim que vem uma abelha rainha, ela faz um grito chamado grito de guerra. E daí as outras rainhas que mesmo estejam no formato de pupa, larva, alguma coisa nas outras raleiras, elas vão responder. Tá? Vai ter alguma coisa que elas fazem, assim, elas emitem um som que elas respondem, e a abelha vai lá e elimina as outras dessa abelha rainha. Então só tem uma rainha recém-nascida, digamos assim. E daí ela foi morta, vai ficar fadada à extinção essa colmeia. Tá? E em condições favoráveis de clima e alimento, essa abelha rainha que deu tudo certo e voltou para a colmeia, ela consegue nos seus primeiros anos de vida colocar até 3.000 ovos por dia. Essa é uma média, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. E uma ocasião grave que ocorre dentro da colmeia é aquilo que eu falei anteriormente para vocês, quando ela já começa a chegar ali pelo 3º ano de vida. Por quê? A abelha rainha já começa a não ter a mesma energia, já começa a colocar menos ovos, já começa assim a não comandar, digamos, como era antes a colmeia, com seu feromônio, etc. Daí, o que vai acontecer? As abelhas operárias, elas são precavidas, ou seja, elas sempre vão ter já realeiras em construção, ainda mais se for uma colmeia considerada forte. Colmeia forte é com bastante abelhas dentro. Então, o que vai acontecer assim, ó, né? Por questão de sobrevivência, elas vão manter as realeiras prontas ali. E quando elas perceberem que a abelha rainha está diminuindo a sua energia, elas fazem a abelha rainha colocar ovos nessas realeiras, visando uma nova abelha rainha. Então, assim, ó, elas vão fazer a abelha rainha ir lá para as realeiras para o quê? A colmeia seguir o seu curso, sobrevivência da colmeia. E tendo garantido umas rainhas novas, tá? Ou seja, ovos que foram postados ali dentro das realeiras, etc., é necessário então eliminar a velha mãe. Só que assim, ó, como eu disse anteriormente, a abelha nunca vai virar as costas para a abelha rainha, né? A abelha operária, que vai estar ali cuidando dela, as chamadas amas. Tá? E muito menos vai tentar matar a rainha ferroando ela. O que elas vão fazer? Elas se aglomeram, tá? Que é a chamada tática sutil. O que elas vão fazer? Vão fazer uma aglomeração em cima dessa, entre aspas, idosa senhora, né? Dessas abelhas, elas vão amontoar dela, fazendo o que ela morra sufocada. Tá? Então, entre aquela brincadeira que algumas crianças fazem, montinho de se atirar um por cima do outro. Então, é basicamente isso que eles vão fazer. Vão sufocar a abelha rainha até ela morrer. E por instinto, ela sabe que chegou o momento dela.
Então, dificilmente a gente vai ver uma abelha rainha resistindo a ser morta, tá? Outra situação diferente é quando a colmeia se torna pequena, ou seja, está lá com mais de 60 mil abelhas. Tá? Então, é necessário dividir a colmeia. Então, começam a fazer novas abelhas rainhas para fazer essa mudança. Então, o que vai acontecer? Um grupo de operários vai começar a construir várias realeiras, onde teremos novas rainhas. Tá? Devido ao que? Eles levam essa abelha rainha que tem lá para fazer a postura dos ovos. Elas forçam, elas vão caminhando com ela e ficam paradas ali até ela botar o ovo. Ela botou o ovo na realeira, passa para a próxima realeira, assim sucessivamente. Quando terminou, todas as realeiras tiveram ovos, daí a abelha rainha, entre aspas, é liberada, digamos assim. Pra, não que elas deixem ela livre, elas vão com ela para os outros pontos, largar ovos, né, para fazer novos operários, etc. Passando o período normal de incubação, ali 15, 16 dias, nós vamos ter a primeira rainha. E daí o que vai acontecer? Ela vai tentar, pelo seu instinto básico, destruir as outras realeiras. Só que, nesse caso, nós vamos ter uma presença já de uma outra rainha mais velha, que não vai aceitar a presença dessa nova. Então, nós teríamos duas rainhas ali para brigar. Só que as operárias já decidiram que era necessário vir uma nova rainha. E como o objetivo não é destruir a rainha que a gente tem, porque não é que ela está tão velha assim, é por causa da população muito alta, eles vão evitar que tenha essa briga e vão começar a dividir os enxames, tá? E vão sair da colmeia. Por isso, quando a gente vê aquelas abelhas voando, tá andando na rua e encontra uma árvore com várias abelhas, é uma bolinha assim de abelhas, elas estão fazendo chamada enxameação, ou seja, é uma população que ficou muito grande ou muito fraca e tiveram que se separar, e com certeza ali dentro tem uma abelha rainha bem no meio daquela bola que vocês estão vendo. Tá? Eles estão procurando elas, né? As abelhas estão procurando um novo local, digamos, para morar, né? Um novo local de moradia. E depois que essas novas rainhas emergem, então vai ter ali ó, um grupo que vai ficar responsável pelo quê? Alimentação. Como assim? Elas vão lá e pegar todos aqueles reservatórios que elas têm, vão se entupir de mel nos estômagos até não caber mais uma gota. O que vai acontecer? Elas vão ficar maiores e pesadas, então vai mais devagar o enxame do que o normal, né? O voo delas. Após isso, depois de se reunir num grupo bem numeroso, cheio de comida, elas partem. Tá? E daí, por algum mecanismo desconhecido, elas conseguem convocar essa abelha rainha para a viagem, e ela vai. Tá? Porque algum mecanismo desconhecido não foi elucidado ainda de maneira concreta, digamos assim, o que as abelhas fazem que atraem essa rainha para sair junto com elas, né, na enxameação. Então, logo que vai ter essa saída, a gente vai ver uma nuvem de abelhas, tipo aqueles desenhos animados que a gente vê várias abelhas percorrendo o personagem, tá? Então, é mais ou menos assim o enxame que a gente vai ver. Vai ter ali a rainha, geralmente no meio, várias operárias e também alguns zangões. Por quê? Porque vão precisar do zangão, né? Precisam do zangão para fecundar a rainha. Não vai ter como a rainha se fecundar sem zangão, pensando sempre na proliferação daquela população, pensando em manter, digamos, a força daquela população, não misturando com outras abelhas, no caso, né? E normalmente o enxame não vai muito longe, tipo, não vai 1 quilômetro, vai alguns metros. E daí eles param e começam a procurar locais para elas ficarem. O que vai acontecer? Quando elas pararem geralmente em árvores, perto ali, as abelhas consideradas mais experientes, ou seja, aquelas mais velhas, entram na qualidade chamada de escoteiras, tá? Por quê? Porque elas vão partir em direções diferentes em busca de um novo local para habitar. E quando elas encontram, elas voltam para onde está aquele enxame e passam a informação. E daí acontece a decisão de ir para lado direito, lado esquerdo, norte, sul, leste, oeste, o que for, como queiram pensar na forma que elas se localizam. Então aqui a gente tem a ilustração, está ali paradinho, tá, o enxame, e vocês veem que tem umas mais afastadas. Essas mais afastadas são as escoteiras, elas estão, no caso aqui pela imagem, elas estão retornando com as informações do que elas encontraram. Quando as abelhas, essas escoteiras, retornam, é um chamado conselho, ou seja, digamos assim, uma discussão, tá? Eles batem papo, e aí, o que tu encontrou indo para o norte, o que tu encontrou indo para o sul, daí tem o relato. Daí, uma vez tomada essa decisão, elas partem para um voo geralmente mais longo do que elas fizeram. Então, vamos supor que elas saíram da colmeia e voaram 300 metros. Agora, elas vão a 500, 600, tá? Elas procuram se afastar daquele local onde elas estavam. O enxame ainda pode parar outras vezes. Por quê? Porque o local A que eles escolheram ao sul não agradou. E aí vão procurar um novo local. Até que eles consigam um local que agrade a todas. Ao chamado conselho das abelhas.
Se o apicultor tentar colocar esse enxame que está voando em uma caixa, ele poderá ou não aceitar a morada, dependendo das informações trazidas pelas escoteiras, ou seja, tentar capturar, né, essas abelhas. Tem duas formas de a gente capturar. Deixar as chamadas caixas iscas com alimentos parados em locais onde geralmente passam os enxames por aí, ou quando a gente encontra numa árvore, chega ali com uma caixa e captura esse enxame. O que vai acontecer? Se vocês capturam esse enxame e está parado numa árvore, tá no galho, assim, vocês vão perder as escoteiras, vocês vão perder algumas abelhas. Porém, vocês vão estar com a abelha rainha ali, com os zangões e com as outras operais. Então, pode ser que dê certo desde que vocês deem alimentos para essas abelhas. Enquanto isso, lá na colmeia-mãe, pode decidir por lançar outros enxames. Por quê? Porque está muito grande a população. Dessa vez acompanhados, né, por novas rainhas ou ficar como está. Lembrando que o enxame, muitas vezes, ele sai com a abelha velha. Por isso, dessa parte aqui que eu estou informando, né? Acompanhada por rainhas virgens. Muitas vezes, sai não só com virgens, sai 3, 4 enxames, tá? E daí, dentro desses enxames, sai um com a abelha velha e outros com a abelha rainha velha e outros com as rainhas novas. Normalmente, a abelha rainha, ela fica. A atual, né, aquela que já está botando os ovos, normalmente ela fica, mas nada impede que ela saia no primeiro enxame também. E esses enxames posteriores ao primeiro, em geral, vão ser menos numerosos e têm menos condições de sobreviver. Tá? Por quê? Porque geralmente naquele mais numeroso vai sair junto com a abelha rainha já mais experiente, ou seja, que já fez o voo nupcial. E os outros vão sair com menos populações, com menos abelhas, e também com uma rainha que ainda, digamos, não tem o conhecimento, tá, para comandar essa colmeia. Por isso que diminui as condições, né, as chances de sobrevivência. É muito comum que a colmeia-mãe, né, a chamada, aquela colmeia-mãe, aquela que gerou tudo, fique com menos população, com uma menor população, chegando aos limites de uma chamada extinção. Ainda mais que conta com apenas uma chance de rainha baseada numa das novatas que ficou. Tá? Ou seja, né, os mais fortes foram embora, ficaram os mais fracos. Então, aquela colmeia inicial que vocês tinham pode se extinguir por causa disso, por causa da enxameação. Então, por isso que a gente tem que estar sempre cuidando dessa parte da enxameação. Quando o grupo encontra o lugar adequado, começa então a construção do seu novo ninho, da sua nova colmeia. E as abelhas chamadas engenheiras vão então pegar o ponto mais central, tá? Para começar a fazer o chamado bolo compacto, para começar a desenvolver toda a colmeia. Como a gente pode ver nessa ilustraçãozinha aqui. A parte mais de cima ali, armazém do mel, estaria grudado, por exemplo, no galho de uma árvore. Depois vem o armazém do pólen, a criação das operárias, a criação dos zangões e os alvéolos reais ou criação das rainhas. Por isso, normalmente, assim, a gente vê aquilo que lembra mais ou menos um triângulo, né? Começa mais grosso na base e vai afinando, geralmente em direção ao solo. Então, normalmente é assim a colmeia por causa das estruturas onde estará cada um dos itens dessa colmeia. Bom, pessoal, dessa primeira parte era isso, falando da abelha rainha. No próximo vídeo falaremos dos zangões e das operárias. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham um bom estudo, certo? Um abraço a todos e até mais.